Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje então eu vou falar sobre queda de tensão em circuitos monofásicos ou bifásicos. Bom, então iniciando aqui a nossa videoaula de hoje, eu estou trazendo como exemplo um motor monofásico. E aqui nós temos os dados desse determinado motor. Eu estou passando aí na tela, então, a foto da placa de identificação desse determinado motor. E, a partir dos cálculos, então, nós vamos encontrar, a nossa finalidade aqui, então, é encontrar o condutor apropriado, mínimo, para alimentar esse determinado motor, de acordo com a queda de tensão. Só fazendo aqui uma observação, é o seguinte, esse motor é um motor monofásico e esses cálculos eles vão ser feitos para circuitos monofásicos ou bifásicos, ou seja, tanto para circuito com fase neutro ou fase-fase, porém o motor ele é um motor monofásico. Então o motor, independente de ser alimentado com fase-fase ou fase neutro, ele é um motor monofásico. Então aqui eu tenho os dados desse motor. Eu tenho aqui, por exemplo, a tensão nominal, a gente vai trabalhar com esse motor em 220 volts. Aqui nós temos a corrente nominal desse motor, de 12,3 amperes. Essa corrente já está sendo apresentada com o fator de serviço. Aqui nós temos a distância do circuito. Eu vou utilizar então um motor que ele vai estar a 60 metros do quadro que vai alimentar esse determinado motor. Aqui nós temos a resistividade do cobre, a resistividade específica do material, no caso o cobre que a gente vai utilizar para esse exemplo. E aqui nós temos o percentual máximo de queda de tensão. Então aqui é o seguinte, a norma, a NBR 5410, ela determina que um circuito terminal, ou seja, do quadro que vai alimentar uma determinada carga, do quadro até essa carga, eu preciso ter um máximo de 4% de queda de tensão. Então nós temos aqui, eu representei aqui como ΔV, percentual, que é o percentual máximo de queda de tensão admissível pela norma NBR 5410. Aqui a gente vai encontrar então a queda de tensão absoluta. E aqui, como eu falei, nós vamos calcular então a seção desse condutor para alimentar esse determinado motor. Agora aqui fazendo uma observação muito importante é o seguinte, nós temos além do critério da queda de tensão, nós temos outros critérios, por exemplo, o critério da seção mínima e também o critério da capacidade máxima de condução de corrente do condutor. Então, o valor que der uma seção transversal maior é o valor que nós devemos adotar então para os cálculos desse circuito. Por exemplo, se eu fizer o cálculo para a capacidade máxima de corrente e ele apresentar um valor, uma seção transversal de 2,5, e ao fazer esse cálculo para queda de tensão apresentar uma seção maior, eu preciso então adotar o critério da queda de tensão. Bom, então aqui a gente vai iniciar, eu vou iniciar aqui os cálculos, primeiro passo, eu vou então substituir os valores aqui na fórmula para a gente então começar a resolver essa questão. Por exemplo, eu tenho aqui a seção transversal, o S, vai ser igual então a resistividade do material, que é 0,017, eu vou então multiplicar pela distância, 60 metros, multiplico também então pela corrente nominal, como eu falei já, com o fator de serviço, multiplico aqui por 12,3, e eu multiplico também por 2. Eu vou multiplicar por 2 pelo seguinte, nós temos então um circuito, nesse caso monofásico ou bifásico, são circuitos que utilizam dois condutores carregados, ou fase-fase ou fase neutro, e por isso eu preciso, nesse caso, multiplicar por 2. Multiplicando aqui então por 2, e eu vou dividir isso tudo aqui então pela queda de tensão, ou seja, pelo ΔV. Dividindo aqui. Aqui é o seguinte, como nós temos
4% e nós temos a tensão nominal de 220 volts, para encontrar então esse ΔV, que é a queda de tensão absoluta, a gente precisa fazer o seguinte: eu preciso saber quanto é 4% de 220. A gente faz o seguinte: eu tenho aqui 4, divido aqui por 100, isso aqui é igual a 0,04, e esse 0,04 eu multiplico por 220. Multiplico aqui por 220. Eu vou ter aqui então o resultado de 8,8 volts. Então aqui o meu ΔV é igual a 8,8 volts. Colocando aqui então na fórmula, 8,8. E o resultado então desse cálculo aqui, eu já fiz esse cálculo, vai ser o seguinte: eu tenho S vai ser igual a 2,85 milímetros quadrados, certo? Então aqui eu tenho 2,85 milímetros quadrados, porque a gente está calculando então a seção transversal, ou seja, a área desse material. Aqui nesse caso eu tenho 8,8 volts. E aqui, como eu falei, nós encontramos o valor de 2,85 milímetros. Como nós não temos esse valor comercial de 2,85 milímetros para condutor, nós precisamos então adotar o valor acima. Então o valor que está acima de 2,85 milímetros, ou seja, o valor superior a esse, é o de 4 milímetros. Então nós vamos utilizar para esse circuito, para esse projeto, o valor de 4,5 milímetros para esses condutores. Então o valor aqui da seção transversal vai ser igual a 4 milímetros. Então tá aí, esse é o cálculo para se encontrar então a seção transversal de um determinado circuito, utilizando então o critério da queda de tensão. Agora aqui é o seguinte, eu quero fazer uma observação importante a nível de didática. Por exemplo, eu tenho aqui representado por esse desenho um condutor, tenho aqui o condutor, aqui eu tenho o comprimento desse condutor, no caso vai ser lá os 60 metros, aqui eu tenho a seção transversal, no caso que é a área, né, desse material, a área do condutor, e aqui nós temos também, além disso, a resistividade específica do material. Então, o que nós precisamos fazer? Na verdade, isso que eu vou mostrar aqui já está inserido na primeira fórmula, que é uma fórmula já completa, e eu vou mostrar então como se chega a essa fórmula. Nós temos aqui, por exemplo, pela primeira lei de Ohm, nós temos que a tensão é igual a R vezes I, resistência vezes a corrente, e aqui nós temos o R é igual, aqui no caso já a segunda lei de Ohm, nós temos que o R é igual à resistividade do material multiplicado pela distância e dividido pela área, ou seja, no caso aqui pela seção transversal. Então, essa fórmula, na verdade, ela está inserida nessa fórmula, porque nós temos aqui a resistividade, nós temos aqui a distância e nós temos aqui a área. Aqui nós temos o final, né, no caso aqui, a conclusão dessa fórmula, onde nós temos aqui que a tensão vai ser igual a resistividade vezes a distância, multiplicado também pela corrente, e nesse caso aqui, multiplicado por 2, porque é um circuito monofásico ou bifásico. E aqui nós temos a seção transversal. Nesse caso aqui, o que nós precisamos fazer é o seguinte: como nós já temos o valor da tensão, que é a queda de tensão, a gente só precisa então modelar então essa fórmula. A gente vai trazer o S para cá e o V vai vir para cá para o denominador. E daqui então nós temos essa fórmula que é a fórmula já completa, sem a necessidade de fazer todos esses cálculos aqui. Então essa é a fórmula que nós precisamos utilizar para encontrar então o condutor então específico correto para esse projeto. Então nessa fórmula eu utilizei a resistividade do material,
E existe também a fórmula em que nós utilizamos a condutividade do material. Eu queria que você então deixasse aí nos comentários se você gostaria que eu fizesse então um novo vídeo, um outro vídeo com, ao invés então da resistividade do material, utilizando a condutividade do material. Então você pode deixar aí nos comentários. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Grande abraço.